Você já se sentiu mal compreendido e entrou em um conflito mesmo tendo ótimas intenções? Ou já pensou sobre o instrumento mais importante da comunicação? Bom, eu me chamo Heloísa e eu sou especialista e pesquisadora do comportamento e espiritualidade. E hoje eu quero falar sobre comunicação. Mais especificamente sobre a comunicação não violenta, uma técnica desenvolvida pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, ele cresceu nos Estados Unidos por volta dos anos 40. E quando criança, ele viveu em um bairro marcado por conflitos sociais e chegou a presenciar brigas e agressões. Mas o grande questionamento dele é que o que faz algumas pessoas responderem com compaixão e outras com tanta violência diante da mesma situação? Bom, essa curiosidade levou ele a estudar a psicologia clínica e depois desenvolver a comunicação não violenta, um método baseado em empatia, escuta ativa e na forma como expressamos nossas necessidades. Então fica comigo porque eu vou te contar e eu também quero te dar algumas dicas de como usar essa técnica, como que eu uso no meu trabalho, mas principalmente acrescentar uma ferramenta poderosa que pode te ajudar na sua autopercepção. Não só na sua autopercepção, mas às vezes te libertar de condicionamentos ou ressignificar ideias e comportamentos que você percebe não estão colaborando com a sua vida. Por último, eu quero trazer um dado, uma reflexão sobre o meio da comunicação, a ferramenta mais importante que é a palavra. Bom, mas para você saber de que lugar que eu falo, eu preciso me apresentar. E a minha formação inicial foi administração em marketing e comunicação estratégica. Atividades que eu realizo até hoje, mas foi aplicando essas duas inteligências, gerando experiências e resultados que me fizeram observar e ficar muito boa em pesquisar, pescar informações essenciais e unificar para usar. Sim, porque no marketing tudo gira em torno de ações claras que gerem resultados direcionados. Então, tudo que eu apresento aqui, eu já pesquisei, testei e uso no meu dia a dia para ter resultado. Bom, a técnica de comunicação não violenta é uma técnica muito simples, se não fosse incrementada por um ingrediente muito potente do ser humano chamado corpo emocional, que dependendo da quantidade de energia que a gente coloca ou que nós somos inseridos, pode sabotar nossa comunicação e gerar mal entendidos e resolução de conflitos, além da perda de tempo e muitas vezes de resultado. A técnica em si de comunicação não violenta tem 4 pilares. O primeiro é a observação. A observação é você conseguir separar os fatos do julgamento. Então, olhar a cena de forma isolada, tentando não entrar em contato ainda com as suas emoções, só como observador. Então, por exemplo, no trabalho, em vez de você falar para mim, meu chefe é rude, ou eu sempre tenho problemas com ele, tenta isolar o fato. Poxa, toda vez que eu estou falando, ele me interrompe, ele não deixa eu terminar de falar. Nessa reunião foi 3 vezes, por exemplo. Ou então em casa. Meu filho não me ouve. Isola o fato. Observe o que aconteceu hoje, naquela situação específica. Exemplo, quando eu pedi para ele arrumar o quarto, ele só esticou a roupa de cama. Ele ignorou que tinha coisas jogadas no chão ou que a mala de uma viagem de 3 semanas atrás ainda estava em cima da cadeira. Entende? Isola o fato. Segundo pilar, o sentimento. Entre em contato e nomeie como você se sente diante dessa situação. É importante que neste momento você observe como aquilo atua em você. Então, no trabalho, por exemplo, toda vez que alguém, e daí já não é só o chefe, mas toda vez que alguém me interrompe ou não me escuta, eu me sinto desvalorizada. E eu sinto desvalorizada que também as minhas opiniões, aquilo que eu sei, não é considerado.
Percebe a diferença? Então, ali a pessoa me interrompeu, mas aqui eu percebo que existe uma desvalorização. E que às vezes não é só exclusiva daquela pessoa ou daquela situação, mas pode estar contaminado por outras situações. A mesma coisa em casa. Poxa, eu fico frustrado, porque toda vez eu tenho que repetir a mesma coisa. Então, a emoção é a frustração. Quando você se pergunta, quando você observa seus sentimentos, você precisa ver o que está por trás, qual é a necessidade. É fundamental você identificar o que está por trás dessa emoção. Então, no trabalho, pode ser falta de reconhecimento, respeito, clareza, mas acontece só no trabalho? Ou em outros ambientes, em outras situações? Em casa, poxa, bagunça, a falta de higiene, eu tenho uma sensação de falta de comprometimento comigo, com o outro e na vida. Principalmente se é um adolescente que está perto de escolher uma profissão. Só depois que você identificar, isolar o fato, identificar o seu sentimento e principalmente a necessidade que está por trás dele, você vai para o quarto passo, que é o pedido. Expressar claramente e o mais claro possível como aquela pessoa precisa se reportar a você ou como ela poderia te ajudar a melhorar aquela situação. Então, no trabalho, você pode dizer: poxa, eu vejo que você quer o melhor, você, como eu, quer que as coisas deem certo, mas a gente pode estabelecer um momento específico para eu poder colaborar também, para eu também trazer todo o conhecimento que eu tenho ou os resultados que eu já trouxe. Então, colocar muito claramente que você precisa de um espaço seu. Eventualmente, quem está envolvido nem está percebendo que está te cortando ou que está muito ansioso. Em casa, a mesma coisa. Poxa, toda vez que eu peço para você arrumar o quarto, você vai lá e puxa a roupa de cama. Mas veja, não é só a roupa de cama. Tem a mala, o seu armário, a gaveta. Às vezes, principalmente o jovem, ele não está vendo o que a gente está vendo. Então você precisa mostrar claramente. E eu vou dizer uma coisa: existe um estudo da Carol Dweck, que é a autora de Mindset, junto com outros pesquisadores em neurociências, e eles descobriram que a partir dos 13 anos existe uma chave que muda no nosso cérebro que faz com que a gente busque status e respeito. E não é status social, não, é status de ser visto, de ser entendido como realmente é. E respeito é ter espaço para poder mostrar isso. Então, qualquer pessoa que você se relacione a partir dos 13, você precisa dialogar mais e impor menos. Ali está a chave de um relacionamento que, mesmo mediante a conflito, pode sim trazer desafios, mas com os desafios, crescimento. Então, quando você escuta a técnica, você pode até dizer para mim: aparentemente é simples. Mas eu vou te pedir para pensar numa pessoa ou numa situação que te tira o centro. E aí, você pensou? Pode ser qualquer conflito que está difícil de resolver. O importante é que você se imagine diante a cena, diante da pessoa, da situação, e pensasse: se eu pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, o que eu faria ou falaria? Esbraveje, mas depois observe o que você está sentindo, qual a emoção que está por trás da situação. Fazer esse exercício provavelmente vai te dar uma nova visão do que está por trás daquela situação. Veja, no momento das situações, nem sempre a gente consegue separar o que realmente a gente precisa do que a gente sente. E tudo vira uma grande confusão. Então, tomar uma pausa antes de explodir
E de preferência, tomar um tempo para refletir antes de entrar em contato com aquela situação, te dá a chance de você respirar e te trazer. Primeiro, a respiração vai te trazer para o aqui e agora, mas daí você tem a chance de fazer uma coisa que poucos de nós fazemos, porque a gente não tem o hábito. Você pode focar a sua atenção no seu corpo. O que está acontecendo com ele? Porque quando você foca no seu corpo, você tira a atenção no outro e você se dá prioridade. Você deixa de projetar o que você sente e você se dá conta do que realmente está sentindo. Como que aquela situação está te impactando. E daí, neste momento, diante do fervor do seu corpo, você pode se perguntar de novo: como que eu estou me sentindo? Como que isso está me impactando? Provavelmente virá uma resposta, que é uma emoção, um sentimento. E é importante que você tome contato com essa emoção, esse sentimento. Porque consciente do que você está sentindo, você vai poder fazer a segunda pergunta. Por que que isso me dá tanta raiva? Por que que isso me gera tanta frustração? Aqui, provavelmente, vai vir um turbilhão de imagens, situações, experiências, e que provavelmente você vem acumulando sem expressar há muito tempo. Mas é daqui que você vai poder assumir os seus sentimentos e, através deles, identificar qual é a sua necessidade. Como que você precisa ser compreendido. A comunicação não violenta, ela começa a partir daqui. Diante do fato, eu posso até confirmar. Fulano, você me disse isso, é isso mesmo? Ou você está me pedindo isso, é isso mesmo? A partir da confirmação, e novamente sem dúvidas que você compreendeu o outro corretamente, dando espaço inclusive para ele observar a sua atenção, você pode assumir os seus sentimentos. Poxa, quando você me diz isso, eu me sinto frustrada. Ou quando você faz isso, muito melhor, quando você faz isso, eu me sinto chateada, não vista, não reconhecida. Diante de um pedido, depois de ter assumido o seu sentimento, já justificaria você dizer sim ou não. Aliás, eu acho que não teria nem questionamento. Então, objetivamente, dizer o que você precisa, a sua necessidade, vai ter muito mais impacto, vai ser muito mais bem compreendida depois de você passar por esses pontos. E dizer claramente, o fato é esse, você concorda? Você está vendo a mesma coisa que eu? Toda vez que isso acontece, ou que você me fala, ou que você faz, eu me sinto assim. Então, para estabelecermos uma relação boa, eu gostaria que você, no caso do chefe, me dissesse claramente aonde você acha que eu poderia melhorar na minha comunicação para que não houvesse tantas interferências. Ou, para o filho, como você acha que eu poderia me comunicar melhor com você para você entender que não é só a cama que precisa ser arrumada, mas é o quarto todo? E daí agora eu te pergunto, ficou claro para você? Claro como isso funciona? Claro de por que que eu quero acrescentar esse ingrediente que é observar o corpo? Porque o corpo é uma inteligência múltipla e ela pode se identificar aqui de várias formas: corporal sinestésica, interpessoal, intrapessoal. Mas também é um canal poderoso de intuição, chamado sensibilidade energética. Então, observar o corpo nos dá a chance de observar também os nossos condicionamentos, quais histórias que vieram. Às vezes, nos libertar de padrões de pensamento, que com o tempo e o hábito, isso vai gerando um certo refinamento.
E as suas relações vão melhorando, a sua comunicação vai melhorando, a sua forma de se expressar vai melhorando. Então, o corpo é uma ferramenta potente, que a gente usa muito pouco hoje. Mediante tanta informação, tecnologia, as regras, você pode sentir isso, não pode sentir aquilo, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. A gente não tem a chance nem de experimentar e errar. Bom, até aqui a gente falou da técnica, do uso do corpo como uma ferramenta de autoobservação, mas agora eu queria acrescentar a cereja do bolo, que é a reflexão sobre o uso da palavra. Um recurso da linguagem que eu tive a oportunidade de estudar com uma professora em cuidados integrativos e ela me trouxe um dado que para mim foi chocante. O recurso é um recurso novo diante da história da humanidade. E por mais que você fale, não, existe há não sei quantos mil anos, quando você observa a história, você vai ver que é novo. E daí ela traz um dado que eu achei muito interessante. Ela falava assim, que no Brasil, em um dado momento, após o descobrimento, a gente já tinha boa parte do país, quer dizer, boa parte do litoral do país populado. Ela falou assim que 70% dos pedidos judiciais eram feitos por falta de entendimento da linguagem das palavras. Então, você me processava porque você não tinha entendido o que eu tinha falado. Agora pensa comigo. Um país rico culturalmente como o Brasil, não só o significado das palavras, que a gente entende como a semântica, aquilo que está por trás dela, há também um tempero dos entendimentos e significados culturais. E como que isso impacta na minha família? Porque minha família tem um histórico cultural, um sistema. Como que isso impacta na cultura às vezes da minha empresa. Às vezes eu estou trabalhando numa empresa alemã, japonesa, americana. Como isso impacta na relação com o meu parceiro, que às vezes nem é desse país. Às vezes não é nem desse estado. E aqui no Brasil, estados diferentes trazem culturas diferentes. Tamanha a nossa grandiosidade. Então, não é só ter uma escuta ativa, que é escutar com atenção e interesse o outro, mas é observar o que eu sinto e buscar se manter neutro. Entender que o outro também está fazendo o melhor dele. Tentar não julgar. E no caso da linguagem, tentar ser culto. Buscar palavras simples, diretas, objetivas. Quanto menos a gente tentar florear, melhor, para evitar mal entendidos. A gente nunca sabe se para aquela pessoa aquilo significa outra coisa. Então, aqui, menos exaltação, mais introspecção pode trazer mais resultado. Bom, se você ficou comigo até agora, agradeço os ouvidos bondosos. Me diz aqui o que você achou, se ficou claro. Eu me chamo Heloísa e aqui eu ajudo jovens e adultos que já são líderes da própria vida, se conectarem com a própria história e focarem sua atenção e energia em fazer dela, da sua história, a melhor coisa da vida. E se você tem interesse de assuntos como esse, me segue para outros conteúdos.